Então vamos dar início ainda a mais uma videoaula, né? Essa será a nossa 8ª videoaula. Então os alunos do 4º ano vão pegar o livro aí, a gente vai abrir na página 175 para dar início à nossa correção da atividade de matemática, né? Vamos fazer uma leve revisão sobre a questão do conteúdo dessa atividade. A gente estava falando sobre as propriedades da multiplicação. Ontem a gente viu que existem propriedades, né? A gente classifica, de acordo com o mecanismo da multiplicação, a gente vai classificar em propriedades diferentes. A gente viu que existe a propriedade comutativa, que é aquela que diz que a ordem do fator não altera o produto. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que se a gente fizer a multiplicação 3 vezes 2, o resultado é 6, mas se eu inverter a posição dos fatores, que são os números, o meu resultado será o mesmo. Quando isso acontece, a gente está trabalhando aí com a propriedade comutativa, que diz a ordem dos fatores. Quem são os fatores? Os números. Não altera o produto. Quem é o produto? O resultado. Essa daqui é o que a gente chama de propriedade comutativa. É uma das propriedades que a gente estudou na aula passada. Vamos lembrar aí de outra. A gente também falou sobre a questão da propriedade associativa. Então, a gente tem os números e diz assim na propriedade associativa, né? Em uma multiplicação, associar 2 fatores ou mais de formas diferentes não altera o produto. Quem é o produto da multiplicação? O resultado. O que ele quis dizer com isso, 4º ano? Se eu pegar esses 2 números para fazer uma associação, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2 é igual a 12. Se eu escrevesse esses mesmos números, mas em vez de associar os 2 primeiros, eu associasse os 2 últimos, 3 vezes 2, 6, 2 vezes 6, 12. A forma que eu associei, tanto faz ser os 2 da frente como os 2 de trás, não mudou o produto. Quem foi o produto? O resultado. O resultado continuou sendo a mesma coisa. Isso é o que a gente chama de propriedade associativa, que é quando a gente associa, né? A gente está colocando entre parênteses para associar fatores de formas diferentes, mas o resultado não se altera. Se o resultado se alterar, então a gente está fazendo alguma coisa errada, porque se eu estou empregando a propriedade associativa, não importa a ordem que eu estou associando, o resultado tem que ser o mesmo. Depois a gente viu aí a propriedade do elemento neutro. Na multiplicação, o número 1 é considerado um elemento neutro justamente por não agregar valor nenhum à multiplicação. 9 vezes 1 é 9, então a gente repetiu o mesmo número daqui. Qualquer número multiplicado por 1 será ele mesmo. Isso significa que o 1 é o que a gente chama de elemento neutro. Isso é também uma propriedade da multiplicação. Fazendo uma retomada. E a gente falou também sobre o elemento nulo. Quem é o elemento nulo da multiplicação? O elemento nulo é o número 0. Porque qualquer número vezes 0 será 0 como resultado. Aqui a gente tem 212 vezes 0, o resultado é 0. O 0, ele é considerado um elemento nulo. Ele anula qualquer multiplicação que você vá fazer. Então agora a gente vai dar início à nossa correção, né? Como eu já disse, página 175, fiz uma revisãozinha leve, né? Para ajudar na absorção do conteúdo. Então eu vou começar aí, o primeiro diz assim: complete e resolva associando fatores. Então aí a gente vai associar os fatores de forma diferente e responder. Então percebam que na letra A, ele associou primeiro o 5 e o 1. Agora a gente vai escrever os mesmos números e associar de forma diferente.
Isso não vai mudar em nada a nossa questão. A prova vai colocar no quadro para facilitar que vocês entendam como vai fazer. Então aqui a gente vai botar o número 1, referente aí, e a prova vai fazer só a resposta na letra A. A gente vai fazer assim, ó. 5 vezes 1 vezes 9 é igual a 5 vezes 9, que é igual a 45. Essa é a primeira resposta da nossa atividade. Depois a gente aqui vai para a letra B e vai fazer assim, ó. 6 vezes 8 vezes 3 é igual a 48 vezes 3 e o resultado será 144. Na letra C, a gente vai fazer assim, ó. 6 vezes 8 vezes 3 é igual a 6... Não, desculpa aqui, a Pro escreveu o mesmo que estava no livro. Deixa eu apagar aqui. Não é assim, desse lado aqui, ó. A gente vai fazer aqui, é assim, ó. Na letra C, a gente vai fazer assim, 9 vezes 5, entre parênteses, e depois vezes 3. Vai ser 45 vezes 3, que é igual a 135. Na letra D, a gente vai fazer 7 vezes 4 vezes 4 é igual a 7 vezes 16, que é igual a 112. Resposta da letra D. Letra E, a gente vai fazer na letra E. 8 vezes 2 vezes 6, que é igual a 8 vezes 12, que é igual a 96. Na letra F, e último do primeiro, a gente vai fazer 3 vezes 9 vezes 7, que é igual a 3 vezes 63, que é igual a 189. Esses são os resultados. Percebam que aqui a gente tem os mesmos números, só que a gente associou de formas diferentes. Então, no segundo, diz assim, ó. Conforme o exemplo, efetue encurtando a escrita da multiplicação. Então, a prova vai continuar aqui, ó, escrevendo, agora a gente vai por segundo. Na letra A, o resultado será assim, ó. 15 vezes 8 é igual a 120. Na letra B, 9 vezes 9 é igual a 81. Na letra C, 6 vezes 9 é igual a 54. E na letra D, 7 vezes 32 é igual a 224. Esses são os resultados do segundo. Vou apagar aqui para a gente dar início à correção. A gente ainda tem aqui a letrinha E. Vamos para cá, ó, para a letra E. Na letra E a gente vai colocar 7 vezes 48 é igual a 336. Na letra F, a gente vai colocar aí 20 vezes 9, que é igual a 180. Pronto, vou apagar a parte de cima para a gente dar continuidade à correção. Viu? Estou apagando aqui o primeiro. Vou trocar o pincel aqui para não confundir vocês. Então, vamos aí. Agora a gente vai o terceiro. Diz assim, ó. O pacote de suco que Mariana comprou tem 6 garrafas com 2 litros cada. Quantos litros tem aí? Continha boba, né? No terceiro, a gente vai colocar aqui, ó. 6 vezes 2 é igual a 12. Vamos para o 4. Mariana pagou R$ 2,30 por suco. Quanto ela pagou por pacote? Então, tem assim, ó.
R$ 2,30 vezes 6 é igual a R$ 13,80. No quinto tem dizendo assim: na escola de Mariana há 3 turmas de 4º ano. Cada uma tem 32 alunos. Quantos alunos estudam no 4º ano nessa escola? Então a gente vai pegar aí, ó, 3 vezes 32, que é igual a quanto? 96. Vamos agora para o 6º e último da nossa tarefa, que diz assim: a biblioteca da escola recebeu 16 pacotes com 5 livros em cada um. Quantos livros recebeu a biblioteca? 16 vezes 5 é igual a 80. Então, aqui são os resultados da nossa continha, o restante do nosso exercício. Segundo é aqui, 3º, 4º, 5º e 6º. Então, terminando aí a tarefa, vocês vão colocar lá em cima, como a Pro já pediu para vocês nas aulas anteriores, a gente vai colocar aí o AUC e a data de hoje para a gente fazer estimativas quando a gente voltar, de que dia a gente teve aula sobre esse conteúdo. Terminando, o que é que a gente vai fazer? Pegar o nosso livro de história e a gente vai abrir na página. Deixa eu apagar aqui o quadro para ficar mais fácil para vocês. Não vou apagar lá em cima não, porque a Pro acabou de fazer. Então, quem estiver ainda fazendo correção, vou deixar aí mais um pouquinho de tempo em cima para vocês verem. Quem já terminou, pega o livro e abre na página 285. Então, nossa atividade de hoje está nessa página. A Pro vai começar fazendo a leitura do conteúdo, 4º ano. Depois a Pro vai fazer paradas para que a gente entenda o conteúdo que a Pro está explicando hoje. Então, o nome do nosso conteúdo chama-se Descendente dos Povos Nativos Hoje. Desde 1500, acompanha a leitura aí comigo. Desde 1500, com a chegada dos povos europeus ao território que hoje corresponde ao Brasil, os habitantes nativos, que hoje chamamos de indígenas, sofreram uma redução enorme. Os que chegavam traziam doenças desconhecidas entre os nativos, para os quais não possuíam resistência, como a gripe e o sarampo. Além disso, apropriaram-se das terras indígenas e atacaram e escravizaram seus grupos. Então, assim, o contato dos indígenas com outros povos, no caso os europeus, eles não foram benéficos aos índios. Por quê? Porque eles não tinham, no primeiro momento, resistência, né? A imunidade dele a certas doenças que eles não tinham contato era muito baixa. Então, essas pessoas, quando chegaram e tiveram contato com os índios, trouxeram também doenças que o organismo dos índios não estavam preparados para absorver. Então, a partir desse momento, esse contato, eles também desenvolveram doenças que muitos acabaram morrendo em consequência dessa baixa resistência que eles tinham a doenças desconhecidas para eles, né? Porque eles não tinham contato com outros povos, a não ser os indígenas que aqui habitavam, né? Teve a parte também ainda das invasões das terras indígenas, né? Que a gente sabe que em determinado momento do processo de colonização dos índios pelos europeus, os índios deixaram de ser vistos como amigáveis e os europeus passaram a querer caçá-los e escravizá-los. A gente vai ver isso mais na frente no conteúdo. Atualmente, os grupos indígenas mais tradicionais ainda praticam muitos costumes dos nativos do passado, como a caça, a pesca e o cultivo de roça de subsistência. Ainda hoje é comum a divisão de tarefa entre homens e mulheres. Os homens caçam e pescam para obter alimentos, enquanto as mulheres cabem cuidar da roça, onde plantam milho, mandioca, cará, batata doce, etc. A terra pertence a todos os habitantes da aldeia e não há diferença entre as moradias. Olha, gente, a gente sabe que o indígena da atualidade, ele perdeu muito da identidade do indígena que os europeus encontraram aqui. A gente sabe que a modernidade também chegou às aldeias. Os índios também hoje em dia têm celulares,
tem internet, né? Tem TV a cabo. Essas coisas que tem na nossa casa também chegaram lá. Mas existe ainda algumas atividades que mesmo diante da modernidade os índios ainda cultivam, como é o caso aí da caça, da pesca e da lavoura de subsistência. O que significa lavoura de subsistência? É aquela plantação, né, é aquela roça que eles desenvolvem e cuidam somente para que eles possam consumir, né? Eles plantam ali em determinado lugar na aldeia e aquilo tudo ali é só para o consumo da aldeia. A gente sabe que os índios, os indígenas, têm uma sociedade bem definida, com cada um com suas tarefas delegadas e bem estipuladas. A gente sabe que desde aquele tempo, quando os portugueses aqui chegaram, esse processo, essa metodologia, essa regra já existia. O homem ele era responsável por caçar, por pescar para obter alimento, enquanto a mulher é quem cuidava da roça, né? E a terra do índio não é como a nossa. A gente, as pessoas, nós temos aquelas coisas de essa é minha casa, né? Essa é meu carro, essa é minha moto. A gente tem a questão da posse, de ser nosso, de ser individual. Tudo na sociedade indígena é coletivo. Então lá na terra dos índios, né? A terra pertence a todo mundo e não há diferença entre moradias, a casa mais bonita ou a casa menos bonita. Todos têm a mesma moradia, mesmo tipo de moradia e todos eles são donos daquela mesma terra. Virem aí a página e a gente vai aí para a página 286. O contato com sociedades não indígenas também acabou levando à perda de muitas características mais tradicionais dos povos indígenas. Mas apesar dessa perda, há cerca de 40 anos começou a ocorrer um aumento da população indígena no Brasil, com maior valorização dos seus costumes e hábitos culturais e mais respeito pelos seus modos de viver. Então o índio moderno ele começou a perceber que ele estava perdendo a identidade deles com esse contato com o que ele chama de homem branco, né? Então ele começou a perceber que ele precisava resgatar toda essa cultura do antepassado dele, né? O crescimento dos indígenas tem aumentado nesses últimos 40 anos e eles fazem questão de trabalhar a língua deles nas escolas indígenas. As crianças estudam também a língua nativa daquela tribo. Isso é uma necessidade que eles começaram a perceber com o decorrer do tempo, que era necessário que eles resgatassem para que não se perdesse toda essa história do antepassado dele na questão da modernidade, né? Frente à modernidade, ele acabou deixando que isso um pouco ficasse de lado. E agora ele vê a necessidade de resgatar. O encontro entre o povo indígena e os europeus. No início, os primeiros contatos entre o europeu e o povo indígena foram pacíficos. Que eram os europeus próprios? Os europeus, num primeiro momento, foram os portugueses. Mas a gente sabe que não somente os portugueses vieram ao nosso país. A gente sabe que também tiveram os franceses, né? Os holandeses. Então, esse europeu aí do primeiro momento, que está sendo retratado no nosso texto, é o português. E esse primeiro contato foi muito pacífico, foi muito proveitoso, né? Por que houve isso? Os europeus, que no caso os portugueses, estavam interessados na riqueza chamada pau-brasil e eles fizeram uma barganha, né? Era um escambo, que era a troca de coisas. Então, o índio era responsável por cortar e trazer o pau-brasil para a margem, para o litoral, e em troca daquele trabalho, os portugueses faziam o quê? Presenteavam, pagavam, vamos dizer assim, os índios com objetos que eles não conheciam, como machado, adornos, utensílios de metal e etc, né? Então, os indígenas derrubavam as árvores e as levavam para a praia, armazenando nas feitorias. O que eram feitorias? Eles construíam, né, determinado lugar fortificado, e esse lugar era um ponto comercial da colônia, né, das potências europeias. Eles precisavam desses pontos para guardar justamente as riquezas daquele lugar que eles estavam colonizando ou explorando, né? Então, as feitorias eram isso aí, ó. As feitorias eram construções erguidas para esse fim. De lá, a madeira era embarcada nas caravelas, que eram os barcos dos europeus, né? Em algumas ocasiões, os europeus se aproveitavam das rivalidades existentes
entre os diferentes povos para conseguir uma aliança com os deles. A gente sabe, a Pro disse na aula passada, que aqui existiam muitas tribos com costumes quase semelhantes, tinha coisa que todas tinham, mas tinha coisas que se diferenciavam de uma para a outra, né? A gente sabe disso aí. Então ele se aproveitava da diferença dessas tribos para em alguns momentos utilizar a rivalidade entre eles. Um desses momentos aí é que quando os franceses tentaram fundar uma colônia na região onde hoje é o Rio de Janeiro, eles contaram com o apoio dos tupinambás, porque esses eram inimigos dos tupiniquins. Então eram duas tribos diferentes que eram rivais entre si e que os franceses, muito espertos, aproveitaram-se das rivalidades para ganhar o apoio de um contra o outro, né? Então, o que a Pro vai pedir para vocês? Para que vocês façam novamente a leitura deste conteúdo, né? A gente vai agora deixar aqui no quadro a atividade que a gente vai desenvolver em casa. É necessário que a gente faça mais de uma vez essa leitura para que a gente consiga responder. Então, todos vão responder a página aí 287 em casa e na próxima aula, quando a gente começar a iniciar a aula, a gente vai começar com a correção desse conteúdo que a Pro terminou de dar para vocês agora.